Fala galera que curte a gente no portal do futebol americano. Estamos aqui no nosso terceiro vídeo. Ao meu lado o Carlitos Coppi, João Paulo Bertola. Vamos falar aí agora da final do Campeonato Paranaense, do Paraná Ball 8, entre, mais uma vez, Curitiba Crocodiles e Paraná HP. E já começando, vamos falar rapidamente da campanha das duas equipes, começando pelo Curitiba Crocodiles, que já na primeira rodada venceu a equipe do Norte Paraná 42-0, depois 66-0 no Guardian Saints, viajou até Marialva, onde enfrentou o Maringá Pirates e venceu por 54-3, depois uma vitória consistente diante ao Foz Black Sharks por 49-0, aí um jogo mais complicado na semifinal contra o Brown Spiders, vencendo por 33-18 até chegar na final. Já a equipe do Paraná HP, no jogo de estreia contra a equipe do Maringá Pirates, venceu em casa por 41-0. Posteriormente, diante do Norte Paraná, viajou até a cidade de Cambé, venceu por 87-0. Aí sim, um jogo mais complicado contra o mesmo Brown Spiders, que complicou a vida do Curitiba Crocodiles, venceu por um ponto de diferença apenas, 13-12. Aí viajou, ou melhor dizendo, no Campo Largo, na Arena Topline, enfrentou o Londrina Bristol Becks, venceu por 75-7, e na semifinal novamente recebeu a equipe do Londrina Bristol Becks, vencendo dessa vez por 41-0 e passou a semifinal, onde enfrenta agora a equipe do Curitiba Crocodiles. Carlitos, Bertola, queria perguntar para vocês, começando Carlitos, uma visão geral dessa campanha das duas equipes, o que a gente pode abordar um pouco? As duas, na verdade, por conta do formato do Campeonato Paranaense desse ano, as campanhas elas são bastante reduzidas, né? E como as duas equipes elas acabaram terminando em primeiro lugar da chave, elas têm um jogo a menos que as demais, então elas fecharam o campeonato inteiro e chegaram à final com 5 jogos apenas, né? Enquanto as outras equipes, se tivessem chegado à final, teriam 6 jogos. Pelo lado do Croco, a gente vê que o Croco ele levou com mais facilidade, né? Na verdade, os dois times tiveram um adversário em comum que realmente representou algum tipo de risco, né? Que foi o Brown Spiders, né? Então, como a gente comentou até no programa anterior, o ataque do Brown Spiders esse ano encaixou, está muito interessante. É um ataque que o jogo aéreo realmente oferece um grande risco, tanto que eles enfiaram 18 pontos contra a defesa do Crocodiles, que até então tinha tomado somente 3 pontos, e colocaram 12 pontos contra a defesa do HP, que até então tinha tomado 7 pontos, né? Então, na verdade, se você prestar bastante atenção nos placares de forma geral, só correram realmente risco contra o Spiders. E há um outro fator interessante também, quem conseguiu acompanhar todos os jogos dessas duas equipes no decorrer do campeonato, vai reparar que as duas equipes elas formavam o placar muito cedo, na maioria das vezes, e após formar o placar, testavam muita coisa diferente, botava jogadores alternativos, vamos dizer assim, né, não apenas jogadores, mas composições, né, grupos alternativos dentro de campo, ou ficava insistindo e repetindo as mesmas jogadas, né, que é um sinal de equipes que não querem expor muito, né, querem continuar praticando aquilo, sem mostrar muito do que tem no playbook, preservando os seus principais jogadores, né, não botando eles tanto em risco. Então eu acho que isso foi bastante marcante nas duas campanhas, das duas equipes. E só um dado também curioso, os 18 pontos que o Brown Spiders marcou agora no Curitiba Crocodiles, só para ter uma ideia, a última vez que o Croco levou tanto ponto, vamos dizer assim, foi em 2013 na abertura do campeonato contra o Hurricanes, quando ele venceu por 52-23. Então você conseguir colocar 3 TDs no Croco não é todo dia que isso acontece. Há 6 anos que ninguém colocava 3 TDs no Croco. Então realmente... Há 3 anos, aliás. Exatamente, então é algo, né, bem pontual mesmo. Bertola, das campanhas das equipes, o que você tem para trazer pra gente? Só reforçando isso que o Carlos falou, da situação do jogo e do que as equipes fizeram. O HP no seu jogo contra os Spiders ele teve uma certa dificuldade. Foi o único jogo da fase de classificação ali que o HP não rodou jogadores como já vinha fazendo, enquanto o Crocodiles conseguiu abrir uma certa folga no jogo contra o Spiders e ainda teve essa opção de poupar os jogadores em alguns momentos,
Isso gerou um pouco mais de facilidade para o ataque do Spiders, não desmerecendo a qualidade que o ataque do Spiders tem. Então, na média, se você pegar o time mais complicado que as equipes enfrentaram, o Croco teve um desempenho melhor, né? E isso é reflexo do trabalho que eles tiveram e da tranquilidade e da forma como o Croco já vem trabalhando há mais tempo aí, que é o HP. A gente pode até dizer que se a gente pegar a força da tabela das duas equipes, a gente vai ter uma força de tabela do Paraná HP até maior, né? Seriam 11 pontos contra 7 da tabela do Curitiba Crocodiles. Isso muito porque o Paraná HP ele enfrentou por 2 vezes o Londrina Bristolbacks, né, que foi um time semifinalista. Então isso fez com que essa força de tabela deles também tenha sido maior, né? Explica pra gente, pro pessoal aí, como que é calcular essa força de tabela aqui no Campeonato Paranaense. A força de tabela é bem simples, né? Você soma o número de vitórias das equipes que você enfrentou decorrendo do campeonato. Então só pra gente dar um exemplo aqui, o Curitiba Crocodiles enfrentou então Norte Paraná, Guardian Saints, Pyros, Sharks e Brown Spiders. Então seriam 0 Norte Paraná, 0 vitórias, a equipe não venceu ninguém, 0 do Guardian Saints, 1 ponto pro Pyros, 2 pro Sharks e 4 pro Brown Spiders, 7 pontos. E o Paraná HP somou 7 pontos, teve 11 pontos, então tem a força de tabela maior, né? Bom, então dando sequência, vamos falar um pouco dos números, o que cada equipe produziu, ataque e defesa. Vamos falar um pouquinho dos ataques. Primeiro, a equipe do Curitiba Crocodiles marcou 244 pontos na temporada regular e teve uma média aí de 48 pontos por jogo. E a equipe do Paraná HP 257 pontos, uma média de 51 pontos por jogo. O que esses ataques aí tem que conseguem fazer tanto ponto aí no pessoal? Só fazendo uma correção, na verdade, o 244 do Croco e 257 do HP não foi na temporada regular, foi no campeonato inteiro. Isso. Já considerando os jogos de playoffs. Exatamente, a semifinal, ok. Então foi uma média de 48,8 pontos por jogo, né, da equipe do ataque do Crocodiles e 51,4 pontos por jogo neste ano da equipe do HP. Você quer comentar dos ataques, Bertola? Tudo bem, bronca aí. Vamos lá. O ataque do HP e do Croco tem um histórico aí já de serem ataques bem fortes, né? De pontuarem bastante nos seus campeonatos. Eles são ataques que jogam juntos há um bom tempo, especialmente do Croco, né? Isso facilita bastante as coisas. Falando um pouco do Croco, eles trabalham com a mesma filosofia ali, com as mesmas peças já desde a fundação do Croco praticamente, mudando uma ou outra peça. E aí é mais fácil você adaptar um jogador a um sistema inteiro de jogo. E o Croco, ainda quando há o revezamento de jogadores em alguns momentos do jogo ali, onde o jogo está mais tranquilo e tudo mais, o Croco não diminui o ritmo, né? A intenção do Croco, que você consegue ver, é que os jogadores estejam no campo, estejam pontuando sempre que for possível e sempre dentro da mesma dinâmica. No ataque do HP, ele ainda é um ataque em formação, apesar de seus 3 anos aí, todo ano tem peça nova, alguma alteração, que é um ataque ainda ele procura encontrar um ponto de equilíbrio. Ele tem bons running backs, tem bons receivers, mas ainda falta um certo equilíbrio no ataque. Mesmo assim, ainda não sendo um ataque aparentemente tão organizado como é o ataque do Croco, justamente por ter essa variação de jogadores, você percebe que o ataque, tanto correndo quanto passando, ele consegue ser bastante efetivo. Eu queria até aproveitar, Carlitos, você enfim, explicar melhor pra gente. A gente às vezes no campo, né, lá, a gente, participando dos jogos, enfim, arbitrando, a noção que a gente tem das diferenças de ataque do Paraná HP e Crocodiles, o HP, o Croco, melhor dizendo, os resultados que eles fazem, os placares grandes, enfim, normalmente você percebe que a equipe faz ao natural, sem muito esforço. E o Paraná HP, parece que ele sempre precisa de jogadas mais elaboradas, o ataque mais contundente, mais agressivo.
Explica pra gente melhor, assim, se é realmente essa visão, se de repente eu tô equivocado, mas às vezes é essa a impressão que a gente tem. Essa leitura que você tem, na verdade, bastante gente deve ter isso. Eu, pessoalmente, também tenho essa impressão, não é só você, não, eu também tenho essa impressão. E mais gente já veio me comentar sobre isso, mas eu acho que muito se atribui a um fator que o Bertola comentou, que é a facilidade com que os jogadores têm de jogar entre si, né? Então o HP, na verdade... Entrosamento. O Crocodiles, resumidamente, tem um ataque mais consolidado que o HP. A gente estava comentando até antes, falando um pouco da cultura lá fora, nos Estados Unidos, enfim, né? Eu até citei o exemplo do novo técnico, né? Naquele college, que entrou em 2014 e ele simplesmente comunicou que 2 primeiros anos seriam realmente de introdução de sistema. E isso que tem jogadores que ficam entrando e saindo lá também, né? Mas o futebol americano ele demanda, principalmente no ataque, onde as jogadas já são pré-determinadas, enfim, já tem entrosamento entre QB, de timing, de janelas de passe, enfim. Então o futebol americano ele demanda um certo tempo de amadurecimento, de maturação, digamos assim, para que a coisa flua mais ao natural, como você falou, né? E o Crocodiles está com esse ataque aí que ele, lógico, muda, mas a essência é muito semelhante do ataque desse ano com o ataque do ano passado, do ano retrasado, né? Então, são detalhes que mudam, detalhes que são extremamente importantes, mas a essência é a mesma, e os jogadores são os mesmos. Então, o Bertola falou, o ataque do Crocodiles, sei lá, metade do ataque já joga junto há pelo menos 5, 6 anos, né? E é uma coisa que no HP, provavelmente metade do ataque não deve jogar junto nem há 2 anos. Né? Então, essa é a principal diferenciação. Eu esse tempo atrás escutei um comentário comparando, né, o ataque do Croco é como se fosse o Patriots na NFL, né? Aquele ataque que não empolga muito, na verdade, porque vai enfiar um monte de ponto, mas é aquele ataque que você nem percebe que está pontuando. Ele vai correndo e parece que todos os esforços defensivos acabam sendo inúteis porque ele realmente vai rodando. E o HP é como se fosse o Panther, né? Que vai, de repente precisa de um lance, né? Uma jogada, uma big play, um negócio mais elaborado realmente, para poder conseguir caminhar em campo, né? E ambos os ataques a gente está vendo aí são extremamente agressivos, né? Pontuam muito, né? 49 pontos quase de média para o Croco, para quase 52 pontos de média pro HP. São ataques fortíssimos, né? Muito agressivos. Mas essa diferenciação eu acho que ela é muito mais por conta de entrosamento do que por conta de qualidade de jogadores ou por conta de especificação ou tipo de playbook, tipo de sistema que roda, né? Tudo isso contribui um pouco, mas eu acho que de forma geral é por conta realmente dessa consolidação que o Croco tenha mais. Só outra coisa interessante também que eu queria falar sobre especificamente os ataques. Essas duas equipes elas até tiveram jogos este ano em gramado molhado, enfim, mas elas tiveram uma média muito alta jogando, os dois ataques são assim, jogando principalmente com formações abertas, né? Então a gente vê muito, tanto o Croco contra o Crocodile jogando em formações de Croco contra Crocodile, tanto o Croco contra o HP jogando em formações com 3, 4, 5 receivers, né? É difícil, não é tão comum, aliás, essas duas equipes irem a campo com formações com 2 recebedores apenas, né? Ambas fazem isso, mas não é tão comum. E pro Paranabol, tá previsto, vamos torcer para que o pessoal do Clima Tempo esteja errado, mas a previsão é que chova tanto no sábado, né, o dia anterior, quanto no domingo, no dia do jogo, né? Se eu não me engano, 60 milímetros de chuva é bastante chuva. Bastante chuva. E o gramado, a gente conhece o gramado lá, a gente sabe que o gramado ele talvez não responda tão bem assim a esse volume de chuva em apenas 2 dias, né? Então, eu acho que a grande questão que fica, e esse é um ponto extremamente importante a ser observado, é como os ataques vão responder a essa situação, porque vai ser uma situação adversa aos dois ataques, né? Lógico, vai facilitar a vida para as duas defesas, tem algumas ressalvas quanto a essa afirmação, mas de modo geral é isso. Mas vamos ver como os dois ataques respondem. Os dois ataques têm formações muito boas para correr e eles conseguem resultados muito bons correndo nessas formações alternativas. Mas não é a ferramenta principal, digamos assim, com que os dois trabalham, né? Vamos ver como é que vai funcionar aí se realmente se confirmar essa previsão de chuva pro final de semana, né? Bom, vamos esperar que não chova, né? Pra gente da arbitragem também, a nossa torcida, que às vezes as coisas se complicam um pouco na chuva. Falando agora um pouquinho de defesa, também duas defesas que não sofreram, ou melhor, sofreram pouquíssimos pontos,
mais uma vez a média das equipes sendo as melhores do campeonato. Crocodiles sofreu apenas 21 pontos, uma média de 4.2 por jogo, sendo que 18 foi num jogo só. E o Paraná HP 19 pontos, uma média de 3,8. O que esses dois ataques fazem para dar tanto resultado? As duas defesas. As duas defesas. O Carlitos começa essa. Por favor. Na verdade, as duas defesas, taticamente, elas são um tanto distintas uma da outra, né? Aliás, eu até diria que são bastante distintas uma da outra. De forma geral, para não entregar muito da análise que a gente tem até, mas de forma geral, a defesa do Crocodiles ela tem como seu principal pilar, o coração, a DL, né? E a gente vê esse ano o Crocodiles está jogando com os dois ends, o Delmer, né, que já vinha jogando, e o Bala do outro lado. E os dois fazendo o rush acabaram trazendo uma dinâmica, uma velocidade, aliás, né, para a defesa muito grande. É muito interessante você ver os dois entrando naquela pressão. A gente até estava conversando esses dias, eu e o Bertola, sobre o quão limitador é você ter um jogador com a característica do Delmer entrando numa ponta e um jogador com a característica do Bala entrando na outra. E você consegue estruturar uma defesa atrás, balanceando, independente de como for o teu core de linebacker, você consegue trabalhar com as características desse linebacker, balanceando principalmente por conta desses dois jogadores, sem considerar que o meio da DL, né, o cerne da DL do Croco é muito boa também em fechar gap, em botar inclusive às vezes pressão ali pelo meio. E então a defesa do Croco é muito baseada na DL, né, joga com um sistema de secundário um pouco diferente, mas é muito baseada na DL, né? E tem LBs bons também, né? Agora já a defesa do HP, ela já diferencia um pouco, ela tem como principal fator, e aí a minha visão, vocês podem discordar de mim, mas eu acho que em campo o principal setor da defesa que se sobrepõe, que dita o ritmo da defesa, são os LBs. Tanto que a gente está trabalhando aí no HP esse ano, desde o ano passado, na verdade, uma defesa com um front 3-4, esse ano colocamos um front híbrido, colocando o front porque eu sou coordenador de defesa do HP. Então esse ano a gente está trabalhando com um front híbrido, mas a ideia também é trabalhar no odd front, né, onde privilegia justamente ter mais peças e dar mais mobilidade a esses LBs dentro de campo do que realmente a DL, né. Essa é a principal diferenciação, mas ambas as defesas são bastante interessantes. Eu cito ainda que ambas as defesas têm peças muito importantes na DB, né, eu ia comentar as duas do próprio Paraná HP, os defensive backs, os safety, os corners são jogadores bem incisivos também, bem importantes pro jogo. São bem importantes, ainda mais nesse novo formato que o HP está trazendo para esse ano, que é um formato de defesa híbrida. A função do strong safety esse ano no HP teve um significado mais importante. É diferente, se você reparar, o HP ele costuma jogar mais com um safety no fundo, enquanto o Crocodile já esparrama mais os dois safeties no fundo, né? Então até nisso as defesas são diferentes, mas é o que a gente fala, não existe melhor ou pior, realmente é uma combinação diferente que tanto a defesa do Crocodile leva a campo e a do HP leva a campo, mas em ambas a secundária desempenha assim um papel bastante importante, sim. Legal, Bertola? E se você parar para pensar, a defesa do Croco é basicamente uma 4-3, a defesa do HP é basicamente uma 3-4, e o foco da força das defesas está no lugar certo, né? Numa defesa 4-3, você tem que ter uma linha de defesa ali, a primeira linha tem que ser realmente muito forte. E o Croco, desde sempre, até onde eu me lembro, joga nessa 4-3, e aí outra vez você vê o HP fazendo uma alteração do seu sistema original de quando o time surgiu. O time começou jogando numa 4-3, né? E o time fez essa adaptação para 3-4 e não houve queda no desempenho da defesa. A defesa continuou sendo uma defesa muito forte, muito agressiva, tanto é que a gente pode acompanhar aí a média de pontos sofridos, né? Então você tem defesas que o front seven das duas equipes, na verdade, elas fazem um trabalho muito bom e que acaba por valorizar ainda mais a qualidade que as duas secundárias já têm. Você tem bons defensive backs e a qualidade que eles têm é reforçada pela pressão que o front seven das duas equipes acaba exercendo sobre os ataques. Só uma curiosidade antes que eu esqueça aqui,
que você falou em comparação do resultado das defesas, especificamente está falando do HP, mas a defesa do Crocodiles tinha uma média, estou roubando a planilha do Felipe aqui, mas a defesa do Crocodiles que tinha uma média de tomar 5.8 pontos por jogo, né, esse ano baixou isso para 4.2. Então, com alteração de sistema sim ou não, enfim, baixou isso para 4.2. E a defesa do HP, que como você falou, está no terceiro ano de história do HP, com o terceiro formato de defesa, né? Mais semelhante do que foi no ano passado, do que foi no ano anterior, mas ela baixou de, Filipão, 5.1 para 3.8. Né? Então, as duas defesas não somente são as melhores defesas do campeonato, mas elas são melhores defesas do que foram na média da história das duas equipes. Sim, e você reforça aquilo que a gente vem dizendo, que você tem duas equipes com um grupo de jogadores muito bons, porque você não pode de um ano para o outro ajustar um sistema, mudar de um sistema para o outro e ter um resultado desse se você tem um grupo que não atenda, entendeu? Se há alteração, é porque você supõe que a equipe vai responder o que você espera, né? Então você tem a defesa do Croco tão consolidada quanto o ataque, e principalmente com essa característica da DL do Croco. Anos anteriores aí você tinha o Joey de DE, certo? Fazendo exatamente a mesma coisa que o Bala faz hoje, entendeu? O Croco, ele em momento algum ele altera o sistema dele de defesa por conta da falta de um jogador. O Croco busca suprir a falta daquele jogador com outro jogador para manter o mesmo sistema. Você tem uma defesa onde todo mundo sabe o que tem que fazer, como fazer, já faz essa mesma coisa há anos, né? E a característica da DL do Croco é muito forte nessa questão da pressão no ataque. Você tem o Bala e o Delmer pressionando a OL vindo por fora e jogando o QB para dentro de um pocket, onde você tem os dois DTs ali empurrando a OL para trás e o QB fica realmente sem espaço para jogar. É isso aí, galera. Falamos já de ataque, de defesa, campanha, e o que muitos perguntam pra gente e se compararmos os números de Crocodiles e HP nesse período que o Paraná HP disputa o campeonato, que foram nos últimos 3 anos. Então são números bastante impressionantes, de bastante equilíbrio, que mostra realmente que essas duas equipes estão não é por acaso que elas disputam pela terceira vez a final do Campeonato Paranaense. Só para você ter uma ideia, Curitiba Crocodiles nesses últimos 3 anos, nesses últimos 21 jogos, marcou 853 pontos contra 965 pontos do Paraná HP. A defesa do Curitiba Crocodiles sofreu 105 e do Paraná HP 107 pontos. Né? E são 3 vitórias para o Paraná, são 3 vitórias para o Curitiba Crocodiles e uma vitória para o Paraná HP. O interessante também a gente nota que Paraná HP lidera no ataque, Curitiba Crocodiles com uma diferença mínima a defesa. Mas o interessante também a gente percebe que ao longo da história, ou melhor dizendo, do histórico geral, o ataque do Curitiba Crocodiles ele até melhorou depois que o Paraná HP começou a disputar o Campeonato Paranaense. Uma média que era de 36 pontos passou para 40 pontos. Né? E o ataque também, de 5.8 caiu para 5 pontos por jogo. Defesa. A defesa de 5.8 sofrido passou para 5 pontos por jogo. Então assim, o Paraná HP tem um ataque bem melhor, mais de 100 pontos marcados nesses últimos 3 anos, mas o equilíbrio é muito grande. Mostra que realmente não dá para cravar um favorito. O que realmente pesa é o confronto direto, é o 3-1 pro Crocodiles. Então vai ser realmente um jogo que realmente não tem como dizer se tem favorito ou não. Jogo assim, Croco e HP é sempre muito complicado da gente disparar para qualquer um dos dois lados quem é favorito, né? Mais uma vez, e aí eu repito uma coisa que eu falei no passado. Ano passado o HP estava chegando na final com a melhor campanha e melhor campanha de ataque e defesa. E o pessoal colocava o HP como favorito, falei que não. Essa campanha, melhor campanha de ataque, melhor campanha de defesa do HP na final, pra mim, mais uma vez, não indica que o HP é favorito, não. Eu, ano passado, acreditava que o Croco tinha favoritismo, assim como acredito esse ano, mas eu acho que ano passado o Croco ele era muito mais favorito, se é que tem como imaginar isso, quantificar, mas esse ano eu acho que a coisa
tá muito mais apertada e explico porque o Crocodiles já tem uma experiência muito vasta com jogos difíceis, finais de campeonato e tudo mais, que o HP tá ainda desenvolvendo. Mas a experiência que o HP acumulou do torneio touchdown do segundo semestre ano passado, que teve alguns jogos bastante complicados, inclusive a experiência que o HP trouxe da final do Paranense do ano passado, onde tomou 21 pontos em 3 posses foi no primeiro quarto praticamente, né? No primeiro quarto de jogo o Croco já estava liderando com 3 posses de bola, no início do segundo quarto, na verdade. E o HP teve que reequilibrar, que mudar um pouco do jogo e conseguiu no segundo tempo, né? Aí lógico, o Crocodile já joga um pouco mais tranquilo, joga mais queima seguro, relógio, mas ainda assim o HP melhorou muito no jogo, né? Mas toda essa experiência que o HP acumulou faz com que esse ano o HP seja um time mais bem preparado para enfrentar, independente do time que seja do outro lado, mas mais bem preparado para jogar uma final, né? E aí uma coisa que a gente estava falando fora do ar também, que é aquela questão do peso do equilíbrio psicológico, né? Eu acho que o HP esse ano, em relação a esse quesito, ele está mais bem preparado do que o HP de 2015. Agora você tem um HP que já sofreu revés em partidas onde ele liderava com uma certa folga. Que o inverso também aconteceu, que conseguiu. Exatamente. É um time que estava perdendo e conseguiu reagir. Todas essas coisas são coisas que o Crocodiles já tem. Exatamente. O Crocodiles ele é um time que ele não precisa provar nada pra ninguém. Exatamente. Né? A história do Crocodiles, os jogos memoráveis que eles já tiveram, tanto no estadual quanto no nacional. Então o Croco é um time muito estabelecido. Então, em toda a história deles, né, eles não precisam provar nada pra ninguém. Já pro lado do Paraná HP, a gente percebe que o Paraná HP ele já passou por todos os estágios que um time em desenvolvimento, um time grande, já deve ter passado, né, ou precisa passar. Quando enfrentou a primeira vez o Coritiba Crocodiles, o Croco era favorito, perderam, enfim, no ano seguinte conseguiram uma vitória, assumiram esse papel de favorito, chegando na final com moral ou arrogância, enfim, não soube traduzir esse momento em vitória e perderam. No ano seguinte vieram também com uma campanha melhor, mas já sabendo o que o Coritiba Crocodiles poderia fazer, já mentalmente já estavam mais calmos, vamos dizer assim, mas mesmo assim, Crocodiles, como eu costumo falar, ao natural fez o placar e conseguiu controlar o jogo. Esse ano eu já vejo da seguinte forma, eu acho que o HP já passou por tudo isso, então mentalmente já sabe o que vai encontrar. Coritiba Crocodiles dispensa, né, como eu disse, já passou por todas as provas que um time deve passar, venceu adversários com 15 mil torcedores na arquibancada, então já é um time que dispensa qualquer tipo de... Talvez seja o time mais experiente do Brasil, né? Eu acho que por mais situações de estresse. Eu acho, com certeza. E o HP tá tendo a oportunidade, tá tendo a sorte de ter um time desse porte no estadual, que com certeza vai elevar o jogo deles. Assim, só em cima disso que você falou, de como foi pro HP ter vencido o Croco, você falando aí na final, você não sabe se foi por arrogância ou por favoritismo. Aí são 2 pontos. Eu acredito que a vitória na fase de classificação tenha dado uma motivação ao time. Só que aí, principalmente, eu acho que aconteceu foi... O HP foi lá e cutucou o Croco no momento certo para o Croco, entendeu? O Croco já tinha ganhado do HP outros jogos, certo? E pro Croco, e talvez o Croco tenha se acomodado num certo ponto, e naquele momento ter perdido, o Croco falou assim, pera aí, quem manda no campeonato é a gente, tanto é que na final o Croco veio jogando de uma forma diferente dos outros jogos do campeonato, e o Croco fez o ponto e acabou o jogo. O que eu costumo dizer foi que a final do campeonato foi a única final onde o Croco foi incontestavelmente, não só pelo placar, mas por tudo que fez no jogo, foi incontestavelmente superior ao HP. E aí até citando o próprio Gerard, né, do Crocodiles, ele, antes daquela derrota lá, o Croco era absoluto, ninguém oferecia nenhum risco. Quase quebrou o recorde de maior sequência de vitórias... Ou quebrou, alguma coisa assim. Eu acho que era o jogo que ia quebrar, não me recordo, mas tinha mais ou menos uma estatística dessa. Mas é que ninguém botava realmente perigo, isso de acordo com o Gerard, uma vez ele comentou isso.
né? E aí a partir dessa vitória, enfim, mostrou que, opa, peraí, né? A gente precisa... As coisas estão mudando, e eles né? falaram, precisa peraí, evoluir. Tanto que eu acho que ele comentou contigo, né, de fazer essa análise do Crocodiles na era HP. os números né, melhoraram. para mostrar justamente isso, que o Crocodiles evoluiu muito, né, após o surgimento do HP aí, que realmente mostrou uma força, um contender aí contra o Crocodiles, que até então dificilmente teria, né. Bom, é isso aí, galera. Então, pra finalizar, eu queria trazer aqui, dividir com vocês, a gente estudando, vendo o que os times podem produzir para a final. 3 pontos, 3 chaves, tanto para Curitiba Crocodiles quanto para Paraná HP, 3 chaves para a vitória. Eu acredito que o primeiro ponto que pode favorecer, que pode deixar a equipe muito bem encaminhada para um título durante o jogo, é a equipe de especialistas. Eu acho que o ST pode e vai fazer diferença nesse jogo, seja por retornos, seja pelo próprio equipe de chute mesmo, marcando field goals ou não. Eu acredito que o ST vai ter um ponto bem diferenciado nessa partida. Historicamente já teve, né? Só, desculpa te interromper, mas a primeira final entre as duas equipes foi um 7-6, né? Sendo que foi um extra point que o Fernando Alves ele conseguiu penetrar depois que o HP fez o TD, o Alves conseguiu penetrar a linha no meio e bloqueou o extra point. E o último lance do jogo foi um field goal. Mas aí foi um field goal longo também e passou. Mas vamos considerar ali, sendo otimista, vamos considerar. São situações diferentes. Sim. Uma coisa é você atribuir uma derrota a um field goal de 50 jardas, é aceitável isso. Até 30, 35 jardas já seria talvez aceitável. Questionável. Agora, um extra point, daqui a pouco o cara colocou tua bola na linha de 3 jardas, né? Você tá chutando, teu kicker tá chutando na linha de 10 jardas, né? É um chute de 20 jardas simples, rápido de chutar, e mesmo assim o Coro conseguiu ser efetivo no ST, bloqueou, que foi o bloqueio que deu o título, o primeiro, né, desse confronto, né? A primeira vitória nesse confronto entre as duas equipes da final pro Crocodiles. E outra coisa que a gente tava discutindo aqui, o placar médio do confronto entre as duas equipes é vitória do Croco por 11-8, né? Então o Croco na média vence os jogos contra o HP por 11-8, é uma diferença de 3 pontos, um field goal, né? Então o ST realmente pode ser extremamente determinante aí, né? Mais uma vez nessa final, nesse jogo. Então um desses 3 pontos que a gente buscou é o time de especialistas. Segundo ponto seria 2 posses de bola. A equipe que abrir 2 posses, 85% de chance de sair com a vitória do jogo. Historicamente a gente não tem viradas, isso seja no FABR, no Paranaense, ainda mais jogos contra Curitiba Crocodiles e contra Paraná HP, né? Então 2 posses de bola, meio caminho andado, até mais de meio caminho andado, é a mão na taça realmente para sair com o título no domingo. Independente do momento que acontecer isso. Exatamente. Exemplo que foi ano passado, que o Croco abriu 3 posses no início do segundo quarto, e é porque as duas defesas são muito fortes. E mais do que isso, elas não são irregulares, elas são extremamente regulares, as duas defesas, né? Isso durante o jogo. Então se um ataque vai lá e consegue enfiar 2 posses de bola, ou o ST consegue colocar 2 posses no placar, a defesa de qualquer uma das duas equipes vai garantir o jogo. O ataque pode ficar tranquilo tentando matar relógio. Ainda que o outro ataque passe o jogo inteiro, porque que nem o ano passado, por exemplo, o Croco abriu logo de cara 21 pontos, mas você não vê o Croco tirando o pé durante o restante do jogo. O Croco abriria 50 se pudesse, evidente, da mesma forma o HP faria o mesmo se pudesse, para ter uma margem super confortável. Exatamente, muda o estilo, mas ainda assim tentando pontuar. Claro. Só que como você tem 2 defesas que são muito fortes, quando você tem um momento do jogo ali que ele destoa um pouco, as defesas vão se moldar, vão se adaptar e vão corrigir aquela falha pontual que gerou esse problema, onde teve essa diferença na pontuação abriu. Então você abrir 2 touchdowns durante a partida, no começo ou no final, especialmente no final, eu acredito que ali do segundo tempo em diante as 2 mãos ali, ó, tira um dedinho e enfia as 2 mãos na taça. Também, na maioria dos jogos, 2 posses a partir dali também, eu acho que já deu. Mas aqui daí já entra psicológico, já entra muito mais coisa, entendeu? E o terceiro ponto na nossa análise que pode encaminhar o título para ambas as equipes é o lado mental. É um jogo de grande rivalidade, a gente sabe que nas trincheiras, dentro de campo,
as coisas não são um mar de rosas. Eu tô lá no meio da guerra, do fogo cruzado, e a gente sabe como é. Então o lado mental vai contar muito, né, nesse jogo. Provocação vai ter, provocação dentro da regra e provocação fora da regra. Então a equipe que suportar melhor esse lado mental tem muito para também sair com a vitória. E às vezes o lado mental ele até consegue superar 2 posses. Se a equipe num todo consegue se manter fria para analisar o jogo, entender a situação, para reverter 2 posses de bola, o lado mental vai mandar muito. Então o lado mental também é um grande indicador para a equipe sair com a vitória no domingo no Paranabó 8. É o que a gente comentava do equilíbrio emocional, né? Exatamente. Que talvez esse ano seja o ano que o HP esteja, comparado aos outros HPs, né, com melhor capacidade de conseguir se equilibrar emocionalmente dentro de campo, considerando as N variáveis aí que podem acontecer no jogo. É isso aí, galera. Então acho que a gente falou um pouco sobre esse confronto, que é um grande jogo, um dos melhores jogos, com certeza, do futebol americano nacional, aguardado para esse primeiro semestre. Com certeza, um grande jogo, grande clássico. E obrigado por vocês terem acompanhado a gente. Obrigado, Carlitos. Obrigado, Bertola. Valeu, Filipão. E esperamos vocês no próximo vídeo. E boa sorte para as duas equipes. E que, como eu sempre digo, no cara ou coroa, o merecedor saia com a vitória. É isso aí, galera. Valeu, um abraço. Até o próximo. É nóis.